E eu queria falar sobre o cuidado de Nossa Senhora em um verdadeiro milagre que aconteceu na vida de um sacerdote. Um sacerdote que conta o seu testemunho de uma intervenção milagrosa de Nossa Senhora. Prepare agora para você ouvir a história desse sacerdote, o Padre Mimo, que ele vai contar o que Deus fez na vida dele por meio da Santíssima Virgem Maria, como Nossa Senhora de fato o levantou, como Nossa Senhora o ergueu e o curou e fez dele um sacerdote, um ministro da Santa Igreja. A irmã pode colocar aí a foto dele, do sacerdote, o Dom Mimo. Esse aí é o sacerdote cuja história nós vamos contar. O Padre Mimo Minafra, ele é padre lá na Arquidiocese de Bari, na Itália, e ele conta o seu testemunho, um testemunho belo de superação, um testemunho forte da ação de Nossa Senhora. Quando ele era seminarista, ele ganhou de presente uma estampa, um quadro que representava a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas de Siracusa. Essa imagem que a irmã vai colocar agora é a imagem do quadro que ele recebeu. É uma imagem que lá na cidade de Siracusa, lá no sul da Itália, chorou verdadeiras lágrimas na década de 50. Um casal recebeu essa imagem de presente, e essa imagem tão bonita começou a chorar lágrimas. E essas lágrimas foram estudadas por sacerdotes que levaram a cientistas, fizeram os testes e verificaram que eram verdadeiras lágrimas humanas mesmo. É uma história extraordinária. E esse santuário é um santuário muito visitado lá no sul da Itália, e esse padre ganhou esse quadro, e ele diz que esse quadro sempre chamou a sua atenção por causa de uma coisa. Mais uma vez a irmã vai colocar a imagem, você vai contemplar, é uma imagem diferente, porque Nossa Senhora segura o seu coração e ao mesmo tempo ela coloca a mão no peito para convidar. Isso que o Padre Mimo sentia, que Nossa Senhora dizia: em qualquer coisa, em qualquer tribulação, conte comigo e com o meu imaculado coração. Em qualquer necessidade sua, conte comigo. Essa é a imagem que ele falava. E ele dizia assim, que ele sentia Nossa Senhora dizendo para ele: eu sou a tua mãe. Eu te amo com todo o meu coração. Quando você precisar, vem a mim, porque o meu coração, ele descobre todos os segredos de Deus. E ele começou a ter essa devoção muito grande a Nossa Senhora das Lágrimas, só que quando ele era seminarista, ele acabou sendo diagnosticado com um tumor na medula, na coluna vertebral, um tumor muito sério, que levou ele a começar um tratamento. Esse tratamento foi um tratamento que começou com os tratamentos normais de câncer, quimioterapia, radioterapia, mas depois ele precisou ser levado para um hospital especializado em câncer para fazer uma retirada desse tumor. Esse tumor é num local muito delicado, e esse tumor corria um risco muito sério de ele nunca mais andar. Ele estava nessa situação de risco e ele teve esse diagnóstico, e ele viu a sua mãe sofrendo. Ele viu a sua mãe vendo, porque uma mãe que viu um seu filho seminarista, que estava se preparando para ser um sacerdote, definhando daquela forma, e a própria mãe sofrendo profundamente. Ele olhou para esse quadro de Nossa Senhora e disse: ó Virgem Maria, escuta, se eu devo ser padre e tenho que ficar numa cadeira de rodas, só dá-me força para saber aceitar essa minha nova condição, porque nesse momento eu não aceito. Ele rogou isso para Nossa Senhora e rasgou o coração que ele não estava aceitando. Como a nossa guerreira Ariana, que não estava aceitando a partida do seu pai, mas com a proximidade de São José, ela aceitou aquela situação. O Padre Mimo não estava aceitando essa condição de ficar paraplégico, mas ele pediu a Nossa Senhora essa graça, essa força. E muitas pessoas falavam com ele: como é que pode um padre tão devoto, um seminarista tão devoto de Nossa Senhora, não conseguir perseverar na fé e continuar desse jeito? E zombavam dele. E ele foi para fazer essa cirurgia. E os médicos disseram: olha, não tem condição, nós vamos tirar esse tumor, mas você nunca mais vai andar. Ele sofreu isso, sofreu esse diagnóstico, sofreu essa situação e passou por essa cirurgia. Eles haviam tirado o que tinha que ser tirado, e no final das contas, isso teria salvado a minha vida, mas eu teria ficado daquele jeito. E eu disse então a Nossa Senhora: bom, então vamos continuar. Depois da operação, ele foi para a UTI
E ele se recorda que estava na UTI, ele recebeu a permissão de ficar com o rosário na mão. E ele rezava, oferecendo aquele terço por todos os que estavam sofrendo, sobretudo pelas mães, como a mãe dele, que viam os seus filhos sofrendo com câncer. E ele tinha duas coisas em mente. Primeiro, os filhos doentes, e depois as mães que sofriam por causa dos seus filhos doentes. Mas ele estava já com o coração muito pacificado e disse: bom, eu vou celebrar minha missa de cadeira de rodas e vou ser um sacerdote como Deus quiser que eu seja. Só que aí aconteceu algo inexplicável. Enquanto ele estava deitado, rogando por Nossa Senhora, ele é muito grande, o Padre Mimo, e ele não cabia na cama do hospital e os seus pés ficavam de fora da cama. E ele diz que sentiu de repente, um paraplégico não sente as pernas. De repente ele sentiu o seu pé com um frio muito grande. Ele sentiu esse frio e sentiu uma náusea. E aí na mesma hora ele entendeu que ele deveria ficar de pé e ele não sabe como que ele ficou de pé. Ele tinha acabado de sofrer uma cirurgia na coluna que tinha deixado ele paraplégico, mas ele sentiu a sua perna gelada quando ele pediu a Nossa Senhora e de repente ele ficou em pé. Quando ele conta que o médico chegou, olhou para ele e falou assim: olha, mas você não devia estar em pé, o que está acontecendo? E ele disse que ficou de pé, desligou os aparelhos e foi andando e foi embora para casa. E nunca mais teve nenhum problema, e hoje esse sacerdote, cuja foto você viu aí, foi um milagre da intervenção de Nossa Senhora. Milagre é quando a gente não tem outra explicação, a não ser um milagre. E foi isso que aconteceu com o Padre Mimo, e está aí, ele é um pároco da Paróquia da Transfiguração, lá nessa diocese de Bari, no sul da Itália. Ele sorri e cuida do seu povo, que o ama como pároco, e ele continua cada vez mais devoto da Santíssima Virgem Maria.